qual motivo será que esse perfil não se chama mais Paula Cunha Amamentação? O que será que aconteceu que após 4 anos resolvemos mudar para Paula Cunha.m? Se você quer entender o que está para acontecer, o que está acontecendo por aí, vem comigo nessa live que eu vou explicar tudo o que vai acontecer. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar vocês que todos os dias às 6h30 da manhã temos esse momento de troca. Então, vocês podem trazer as dúvidas, aproveitar esse momento para ter essa consultoria totalmente gratuita comigo, ok? E além disso, nos finais de semana, sábado e domingo, essas lives ocorrem às 9 da manhã. Então, estou aqui todos os dias para conseguir ajudar vocês no que for necessário. Bom, vamos entender o que está acontecendo por aí? Por que será que o Paula Cunha Amamentação não existe mais? Será que eu desisti de falar de amamentação? O que aconteceu? Bom, meninas, essa empresa, ela começou em 2020, então já estamos completando aí 4 anos de muitas famílias ajudadas com a amamentação e vamos continuar ajudando. Então, não se preocupe que isso irá continuar existindo, vamos continuar ajudando as mamães a aumentarem a produção, vamos continuar ajudando as mamães a terem resultado, mas a nossa família cresceu, vocês estão me pedindo muito mais do que eu ofereço aqui e eu quero oferecer muito mais para vocês. Então, para poder ampliar os nossos serviços, ampliar os assuntos abordados aqui, ampliar a loja, fazer tudo que a gente quer fazer, a gente precisou tomar essa atitude de mudar o Paula Cunha.amamentação para Paula Cunha.m. Não vai ser uma mudança que vocês vão sentir no dia a dia de vocês. Eu vou continuar vindo aqui falando para vocês sobre assuntos técnicos, como aumentar a produção, como cuidar de fissuras. Toda a parte de amamentação continuará existindo, mas o meu chamado, então eu recebi um chamado e eu tenho muita vontade de falar sobre isso, é falar sobre neurociência, sobre como funcionam os bebês, como funciona a cabeça das mães, como é que funciona toda essa questão. Então, eu sinto que eu preciso trazer mais para vocês, para conseguir tranquilizar a maternidade de vocês. A maternidade, ela precisa ser leve dentro do possível. Então, quando eu falo só sobre amamentação, a gente acaba ficando muito restrito a assuntos muito técnicos. E eu queria trazer, então, essas lives que ocorrem sempre às 6h30 da manhã, eu trago assuntos diversos. Então, já falamos sobre o que os nossos traumas podem causar nos nossos filhos, como é que a gente impõe os limites aos papiteiros. Então, é muito importante a gente ter essa troca. Então, esse horário, então essas lives que ocorrem nesse horário, são justamente para trazer um conteúdo mais denso para vocês e mais reflexivo, que realmente vai fazer com que o seu dia comece muito, muito, muito melhor, tá? Então, o Paula Cunha Amamentação não acabou, ele ampliou. E já trago aqui notícias para vocês de que muita coisa boa vem por aí. Então, a loja está surgindo, então começaremos a ter produtos físicos para atender vocês. Teremos mais formas de atender, serviços. Então, só está crescendo, graças a Deus, cada vez mais. E eu achei muito importante trazer isso aqui para vocês, tá bom? Então, agora que eu já falei um pouquinho, vamos aproveitar para tirar algumas dúvidas aí. É necessário desmamar para retornar ao trabalho? Nem um pouco necessário, gente, nem um pouco. Inclusive, o Produção Extrema é o meu programa de acompanhamento, que um dos pilares dele é o retorno ao trabalho. Então, eu ensino tudo desde como calcular quantas ordenhas você precisa fazer, calcular qual estoque diário você precisa ter, treinar o bebê a aceitar esse leite ordenhado, treinar o cuidador a oferecer esse leite ordenhado, treinar o cuidador como acalmar o bebê sem sucção. Então, tem tudo isso bem completinho para vocês dentro do Produção Extrema. Então, é óbvio que não é necessário desmamar. É muito provável que você seja incentivada a isso, seja pelos médicos ou pelas pessoas que você acompanha, porque é muito comum, você não vai conseguir ordenhar. Eu mesma escutei da minha segunda filha, quando eu estava fazendo meu estoque de retorno ao trabalho, que eu iria contaminar ela. Então, que era um esforço que não valeria a pena. Mas somente quem é mãe, somente quem cuida, sabe o que importa na saúde dos nossos filhos. Então,
não é necessário desmamar no retorno ao trabalho. Mais uma perguntinha. No seu curso, você fala sobre armazenamento de leite? Armazenamento de leite eu falo tanto dentro do desafio Estoque de Respeito, tanto dentro do Produção Extrema, tem tudo sobre armazenamento. Vamos ver o que mais. Como consegue ler com 3 filhos? Queria tanto conseguir ter esse hábito. O hábito da leitura é um hábito que surgiu faz cerca de 1 ano. Eu sempre tive muita vontade de ler como um hábito. Eu nunca foi um hábito, e sim momentos de necessidade. Então eu precisava estudar, ou eu queria ler muito um livro. Era algo isolado, nunca foi um hábito. E cerca de 1 ano atrás, isso se tornou um hábito. E eu tenho algumas dicas para ajudar vocês, que me facilitou muito nesse processo, tá? A primeira delas é a gente tem a lista dos livros que a gente quer ler. Então, eu quero ler aquele livro. E existe a lista dos livros que a gente gostaria de ler, que a gente tem realmente interesse sobre o assunto. Então, a grande virada de chave foi eu priorizar livros que me trouxessem prazer no momento da leitura. Claro, depois que eu tive o hábito, eu consegui ler livros que eu queria ler, porque alguém falou que era muito importante, ou porque eu sabia que ia ajudar no meu desenvolvimento, mas o que me fez ter o hábito de ler todos os dias foi escolher leituras que eu realmente quisesse ler. E eu posso dizer que eu encontrei na leitura algo que eu jamais encontrei por aí, que é me identificar, né? Então, de certa forma, eu sempre me senti um peixinho fora d'água, né? Então, eu sempre me senti pensando um pouco diferente das pessoas, não sabia muito bem o meu lugar, não sabia, falava, mas não é isso que me interessa, não são o que essas pessoas falam, não é o que eu acho importante. E eu sempre me senti muito um peixe fora d'água. Eu confesso que eu encontrei dentro da leitura primeiro, um compartilhamento de gostos parecidos com o meu e a identificação. Então, eu consegui perceber que aquela sensação de não pertencer a nada deixou de existir, que existia muitas pessoas parecidas comigo, muitas pessoas que gostavam de falar dos assuntos que eu gostava de falar também. E aí, graças a Deus, fluiu muito bem. E hoje em dia eu gosto, eu fico pensando qual livro eu vou comprar, leio livros que eu acho que eu não tenho tanto interesse, mas que vai ajudar no meu desenvolvimento. Então, fluiu bem. E, claro, a gente colocar uma mini meta, né? Uma mini meta todos os dias. Vou ler 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas. E todo dia recomeçar. Eu sempre falo que a constância é muito mais sobre a gente recomeçar do que fazer sem falhar nunca. Não é sobre não falhar, é sobre, mesmo com a falha, ter a capacidade de recomeçar. E isso faz toda a diferença. Vamos ver se vocês têm mais perguntinhas aqui. Antibióticos diminuem e interferem na produção de leite? Não. Não é um antibiótico que interfere na produção de leite. É o estado de saúde que você se encontra. Então, sempre que tem algum estresse no nosso corpo, sempre que por algum motivo o seu corpo gera estresse, né? Então, ele tá precisando curar uma sinusite, uma dor de garganta, uma infecção urinária, você tá tomando antibiótico, o que acontece com isso? O seu corpo, ele não vai se dedicar à produção máxima, ele precisa se dividir, então ele precisa combater algo dentro do seu corpo, ele precisa ajudar outras áreas do seu corpo, e com isso ele não vai entregar o máximo dele no aumento de produção. Então, eu falo muito disso dentro da Produção Extrema, dentro das minhas consultorias, dentro do Desafio Estoque de Respeito, a importância da gente saber o que fazer nesses momentos. Então, cuidar da hidratação, cuidar da alimentação, caso seja necessário entrar com uma rotina de ordenha, cuidar do sono, para que nosso corpo volte a funcionar o quanto antes. Mas essa queda de produção transitória é normal e esperada sempre que a gente passa por qualquer doença. Covid, dengue, dor de garganta, sinusite, infecção urinária. Todos esses podem sim baixar a nossa produção e, em geral, não tem a ver com o antibiótico, e sim com o nosso estado de saúde que a gente se encontra. Então, as pessoas acabam associando muito ao remédio, sendo que, na verdade, não é bem a culpa do remédio.
Sem ser o curso, consegue me ajudar em desmame noturno 2 anos e 5 meses? Eu tenho um curso chamado Desmamando com Amor, que é um programa, né, onde eu ensino a desmamar bebês acima de 14 meses. Então, tem que saber se comunicar, mesmo que ainda não verbalmente. Então, ele tem que apontar o que ele quer, ele tem que saber dizer não, né? Então, ele precisa entender o que a gente fala. Aí, daí eu tenho Desmamando com Amor, que é um passo a passo de 3 etapas, onde primeiro a gente organiza as mamadas do dia, depois a gente faz o desmame noturno e, por último, a gente vai retirando essas mamadas restantes. Qual que fica a dica aqui pro desmame noturno, né? Então, sem ser entrar no curso, qual dica eu daria? Como ajudar no desmame noturno? Bom, eu gosto muito, né, de usar um copinho ou uma garrafinha e colocar uma lua, uma coruja, alguma imagem que remeta à noite. E aí a gente começa a falar, ó, filha, quando o sol se põe, você só pode tomar na canequinha da corujinha, porque a corujinha é a única coisa acordada à noite, ou na estrelinha. Então, sempre associar, então, escolher um copinho, é até legal levar a criança junto para ela escolher, ou ela desenhar e colar, e aí a gente faz esse combinado que a noite, a partir de hoje, a noite sempre irá, quando quiser mamar ou quando acordar, a única coisa que vai poder tomar é a canequinha. E quando você acordar, quando o sol nascer, você pode sim voltar a mamar no DT, né? Então, essa é uma tática que costuma funcionar bastante com os bebês mesmo. Ó, o meu despertador tocando. Tive bastante resultado. Então, precisa ter paciência, vai ter um pouco de insistência, mas nada que estar preparada, com força de vontade, não vai ajudar. Eu costumo falar que piora um pouquinho pra depois melhorar, tá bom? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Meu leite diminuiu a produção e a bebê só tem 2 meses. O que devo fazer? É comum e esperado que a partir ali de 30 dias a nossa produção regule. Então, é muito comum quando a gente não entende como é que funciona a produção, que a gente acha que essa regulação da produção é uma baixa produção, porque a gente estava acostumado com os peitos cheios, com os peitos vazando. Mas, não, isso é normal. O seu corpo, ele quer que você amamente até 2 anos. Então, se até 2 anos você ficar com os peitos cheios, doloridos, vazando, a tendência é que você não vá amamentar por muito tempo. Então, naquele 1 mês de adaptação, a produção é alta e depois ela regula. Não quer dizer que ela baixe, ela regulou. Então, teu corpo já sabe o quanto seu bebê mama, o seu corpo já sabe o quanto produzir. E aí fica tudo bem, tá? Então, só sensação de baixa produção não é um motivo para fazer nada, tá? Quando é uma baixa produção real, então? Quando o bebê não fica mais relaxado no seio, quando diminui a quantidade de xixi, quando, mesmo você trocando de mão, o bebê não fica satisfeito, aí sim a gente consegue saber que precisa entrar com uma rotina de ordenha, aumentar essa produção, porque aí sim a gente teve uma real baixa produção, tá bom? Deixa eu ver. Meu bebê tem 8 meses, está na creche, mas ainda faz muitos despertares noturnos. Gei, não sei há quanto tempo seu bebê está na creche, não sei quanto tempo faz que ele está na creche, mas se for recente, o ideal é que você não faça nada por enquanto, tá? Eu estou para montar uma aula para ensinar vocês como fazer essa desassociação do seio à noite, né, com dormir melhor. Porque, na verdade, o que acontece? Vocês me procuram pro desmame noturno porque vocês querem que o bebê durma melhor. Mas, em geral, a gente precisa cuidar do sono do dia, né? Então, por exemplo, assim, o bebê que tá indo na creche há 1, 2, 3 meses. É um período muito recente. Então, ele sente falta da mãe. Então, ele acorda para compensar o tempo que ficou longe da mãe. Ele acorda porque ele não conseguiu dormir o tanto que ele queria. Então, teve essa mudança de rotina. Então, os primeiros 2, 3 meses, a gente precisa simplesmente respeitar o bebê. Depois disso,
a gente precisa ajustar. Então, a gente precisa conversar na escola, ver como que estão as sonecas, qual é a qualidade dessas sonecas. Você tem colocado seu bebê para dormir cedo, ele tem dormido, mesmo que acordando 12 horas, ou você coloca ele para dormir 10 horas da noite, e às 7 ele tá acordando cedo para ir para a escola. Então, tem várias coisinhas aí que podem estar interferindo nesses despertares, tá? E aí, o que a gente faz para melhorar aquele bebê que tá acostumado a acordar e mamar para voltar a dormir? A gente troca a associação, mas só se isso for um problema para você. Então, primeiro, a gente vai acordar e acalmar o bebê batendo no bumbum, ninando, fazendo carinho. Então, primeiro a gente troca o seio por uma outra forma de adormecer. Depois disso, a gente troca pela nossa presença, então a gente fica quietinho do ladinho. E depois o bebê consegue, com o passar do tempo, algo bem devagarzinho, entender como é que funciona isso e começar a adormecer. Neurologicamente, o bebê, ele aprende a adormecer sozinho só a partir de 18 meses, podendo ser até 4 anos, tá? Então, a gente considera que uma criança, ela vai dormir bem a partir de 4 anos, tá? Sei que são notícias ruins, mas é verdade. Mas, caso isso seja realmente um problema pra você, tem como a gente ensinar, mudar, né? Porque tem mulheres que precisam trabalhar e aí não conseguem ficar atendendo o bebê à noite. Isso tá gerando uma angústia muito forte pra família, tá bom? Ó, isso, perfeito, então. Gente, então é isso. Amanhã, 6h30, estamos aqui novamente para trocar ideias. Então, se vocês estiverem com dificuldade na amamentação, no sono, introdução alimentar, qualquer motivo que seja, usem esse canal para tirar as dúvidas, né? Então, eu pego um tempo do meu dia para vir conversar. Hoje eu contei para vocês por que o Paula Cunha ponto amamentação deixou de existir e agora é paulacunha.m. Eu sei que no início vai estranhar um pouquinho, mas daqui a pouco vocês já se acostumam. Afinal, são 4 anos de Paula Cunha ponto amamentação. E vou sempre trazer temas diferentes aqui para vocês. Temas de neurodesenvolvimento, como é que funciona a cabeça dos bebês, como é que funciona a cabeça das mães, para que vocês consigam realmente ter uma maternidade muito mais leve, tá bom? Bom dia para todo mundo aí e até amanhã!